abençoe. Amém? Quero convidar você a abrir a vossa Bíblia no livro de Juízes, que não é um bem Juízes, mas eu quero convidar você a ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 13. Amém? Vamos à palavra de Deus. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer que era mal perante o Senhor, este entregou nas mãos dos filisteus, quando 40 anos havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor, e essa mulher lhe disse: eis que aqui que é estéril, e nunca tivesse filho, porém concebera e dará à luz um filho. E agora, pois, guarda-te, não bebas vinho e bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberá e dará à luz um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Preste bem atenção, o que o Senhor começa a falar através desta narrativa. Ele vai livrar do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e disse: o homem de Deus veio a mim, e sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremendo, e não lhe perguntei de onde era, nem ele nem me disse o seu nome. Porém me disse: eis que conceberá e dará à luz um filho agora. E pois não bebas vinho, e nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado de Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez, e a mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou o seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim. E no outro dia, então levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, que ele disse: e eis tu o que fizeste a esta mulher? Ela respondeu: eu sou. Então disse Manoá: porquanto se cumprir a tua palavra, com será modo que viver o menino e o seu serviço. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher tudo quanto eu lhe disse. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Começa aqui: guarda aqui tudo o que eu te disse. Essa história de Sansão não começa aqui, não começa no capítulo 16, ela começa ali no capítulo 13, ela começa trazendo um começo de uma história maravilhosa, que podemos, quando Israel não tinha força, Deus falou que começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. O nascimento de Sansão era um recado de Deus. O nascimento de Sansão era ainda que estou ainda no controle de todas as coisas. Deus estava relatando que estava no controle de todas as coisas. Eu quero dizer a você, se você acredita que as coisas fugiram do controle de Deus, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Da mesma maneira, no nascimento da igreja de Atos, capítulo 2 também, o recado para os últimos dias. A Bíblia diz que em Atos 2, ele relata que eu derramarei do meu espírito sobre
toda a carne. É interessante que lá no Velho Testamento e já lá no Novo Testamento, a Bíblia já relata que ele ia derramar do seu santo e bendito Espírito. Observe que Sansão não era forte a sua genética. A força dele não era um reflexo de consagração, de separação, de obediência a Deus. Cada fio do seu cabelo era um lembrete daquilo que o Senhor não veio a trazer uma estrutura. Ele não veio para trazer emoção aqui. Ele não veio de emoções, ele não veio de uma estrutura, ele não veio de força de barulho. O Pentecoste, o avivamento, ele não vem de barulho, ele não vem de algo de amuleto, ele não vem de separação, ele não vem de santidade, ele não vem de oração, ele vem de intimidade com o Pai. E se você tem intimidade com Deus, aí começam as coisas. Quando o Senhor disse que estaria enviando alguém para que fosse o livrar o povo dele das mãos dos filisteus, ele estava enviando a quem? A um menino que nasceria, daquele nasceria a promessa de Deus sobre a igreja do Senhor. Ei, queridos, em nome do Senhor Jesus, creia que o Senhor tem vitória para a igreja dele. O Senhor tem vitória para a igreja do Senhor. A igreja não perdeu a batalha, a igreja vencerá pelo poder e honra do nome do Senhor Jesus. O Pentecoste não está no grito, é vida separada, é vida consagrada com Deus. Não é você gritar, não é você plantar bananeira, não é você se emocionar. O Pentecoste, aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus. Aqui o problema do perigo de adormecer, o maior problema de Sansão não foi Dalila. Talvez você pense que Dalila foi o problema da vida de Sansão. Não foi o sono. Não foi o inimigo que cortou o cabelo de Sansão, que cortou as forças de Sansão. A gente acorda e o inimigo espera você relaxar, ficar todo tranquilo. Foi assim com Sansão. Ele nasce, cresce em toda a rebeldia. Você tem parado para pensar como você tem se tornado um verdadeiro cristão servindo ao Senhor na casa dele? Você tem observado como você tem se tornado o seu crescimento, o seu amadurecimento? Você tem concordado com a sua liderança? Você tem aceitado algumas regras impostas sobre a sua vida? Alguns controles que tem que ser feito? Sansão era paparicado pela sua mãe. Sansão, a mãe livrava ele de todas as coisas. Ele foi crescendo de qualquer jeito, ele foi crescendo, e o Senhor disse que não era para que mudasse, era para que não apartasse, livrasse de um vinho, não bebesse bebida forte. É o que o menino foi crescendo e foi bagunçando com a vida, ele foi se relaxando aos poucos. O pecado começa a entrar na nossa vida, é aos pouquinhos, é com a palavra, é com um gestozinho, que é um sorrisozinho de canto de boca. Querido, em nome de Jesus, entenda que a igreja do Senhor, ela tem um modelo para servir a Deus, ela tem um controle para servir ao Senhor, ela será como a noiva do Cordeiro. A igreja do Senhor, ela é zelosa, comprometida com a sua santa e bendita palavra. Sansão relaxa-se, se acomoda, ele deita-se no colo de Dalila, e aí começa. Não sei se você já foi a algum rio grande, algum lugar de embarcação. Eu já fiz essa comparação aqui, presbítero Imar. Você pode observar se a canoa não está ancorada, quem leva a canoa lá para
para o abismo, não é a grande, é a pequena, vai levando aos pouquinhos. Ei, cuidado com a sua vida, guarde a sua vida no Senhor, reserva a tua vida no Senhor, guarda os propósitos de Deus da sua vida no Senhor, porque as pequenas coisas vai te conduzindo aos pouquinhos. É a palavra mesmo torpe, é a palavra mesmo, é só um pedacinho. Não, querido, guarde a tua vida no Senhor, porque senão você vai deitar em um colo errado. Tem muitas pessoas deitando em colo errado, relaxando em colo errado. Querido, eu te convido nesta noite a sentar no colo do Senhor. Ele tem consolo para a tua vida, Ele tem alimento para a sua vida, ao mesmo tempo que aqui o Senhor me manda te dizer: saia do pecado, fuja do pecado. O Senhor está te chamando: venha para o meu colo, meu filho, eu quero te dar consolo, eu quero te dar afago, eu quero te dar carinho, eu quero te conduzir ao céu. Aleluia. Projeta para mim, por favor. E será assim também nos últimos dias. Mateus 25, verso 5. A Bíblia diz assim: e tardando o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Eram 10, não era? A Bíblia está relatando que todos adormeceram. Mas tem um diferencial aqui. Tem algo diferente aqui. Mas quando o noivo chega, a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito, no verso 6. E eis o noivo saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. As prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outra. E diante a que vos vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e assim estava apercebida, e entraram com ele para que as bodas fechou a porta. O sono, o estar relaxado, o estar na zona de conforto, o Senhor nos está nos convidando nessa noite a sair da zona de conforto, a sair desse afago mundanismo que está nos cansando. Nós cansamos demais. Nós oramos das 8 às 10, já estamos abrindo a boca, estamos despercebidos demais dentro da igreja. O pastor está pregando, tem alguém no celular. Corre para fora, vai atender. Adentre-se a casa do Senhor, silencia-se ele, desliga ele, ou deixa na sua casa, dentro do seu carro. Você vai para a presença de Deus. É pequenas coisas que afastam-se da presença do Senhor. Olha-se que era às 10, e aqui 5 prudentes estava a perceber, e 5 precisou falar. Eu quero dizer a você nesta noite: graça de Deus não se compra, graça de Deus não se vende. Salvação é individual. O seu pai não vai te emprestar a salvação. Eu tenho 4 filhos, eu não vou salvar ele. Eu posso ser o instrumento de Deus na vida deles, eu não vou trazer salvação a eles. Tem que caminhar para os pés do Senhor, eu tenho que mostrar o caminho só. Está o esposo, a esposa. Cuide-se da sua vida,
Cuide da sua intimidade com Deus. Ela não se empresta, a graça não se empresta. Está um casal aqui lindo, o Mateus e a Letícia, mas eles não podem vender e não emprestar a graça de Deus sobre a vida deles. É sua, independente. Vai chegar o momento que você vai bater na porta e o Senhor, meu Deus, vai dizer: apartai-vos que eu não vos conheço. Porque, querido, a oportunidade é única, é sua. E o Senhor te convida nessa noite a aproximar-se dele. Aleluia. E a Bíblia diz que Sansão dormiu no colo errado. A pessoa dormindo-se no colo do pecado, no colo da distração, no colo da frieza espiritual. Ei, saia dela nessa noite, em nome de Jesus. Dalila não venceu Sansão, mas foi o sono que o venceu. É o nosso cansaço, é o nosso correr para as coisas nossas do dia a dia. Eu quero dizer a você, se você não buscar o Senhor, as coisas, a Bíblia diz que primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas, as coisas que vai acompanhar você. A Bíblia diz que lá na queda de Sansão aqui, ela não vence, Dalila não vence, mas por insistência o inimigo hoje não usa só a tentação, ele usa distração, cansaço, ansiedade, excesso. As ansiedades em excesso têm nos trazido distração. O Sansão, ele foi acostumando, ele foi acomodando, ele foi se apaixonando com perigo, um perigo espiritual, e nós estamos se acostumando com as coisas, e vai achando tudo normal, e vai achando tudo que é natural. É um perigo espiritual, começa devagar, ele não começa a todo vapor não. Ele não começa como aqueles que chega no começo do ano, o pastor coloca um trabalho na mão dele, ele começa igual o cavalo do Paraguai, com todo vapor. Quando chega lá no mês de julho, ele já está lá na última fileira, cansado, desanimado, desacreditado daquilo que foi imposto nas suas mãos. Ninguém deveria, não, ninguém. Santidade, querido, não se perde num dia só. Santidade não se perde só numa olhadinha só. A unção, ela não sai, a graça de Deus, ela vai se esvaziando de minuto a minuto, momento após momento. É um processo assim bem adormecido, lentamente. Sansão foi acostumando, ele foi acreditando, ele foi se deitando no colo, encostando no ombro. Quando ele encosta no ombro, aí é o desejo de deitar no colo. Ei, querido, saia do ombro errado, saia do colo errado nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor está te convidando para perto, venha para o colo dele, que ele quer restaurar a sua sorte. A frase mais triste que Sansão não sabia, que o Senhor já tinha retirado dele a graça. Ele sentiu a ausência. A ausência foi tarde demais. Quando ele percebeu, isso é um alerta para a igreja nos últimos dias. Quando Jesus voltar, haverá tempos que muitas pessoas vão tentar se acordar do sono. O cabelo não cresceu. E aqui, quando Sansão olha para a sua vida, ele volta. Projeta para mim Juízes 16, verso 20.
E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, e disse consigo mesmo: sairei, e ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha o retirado dele. A graça sai e você nem percebe. A intimidade com o Pai sai e você não percebe. Ela sai sutil, ela sai lentamente, ela sai com sutileza, como o pecado entra mesmo também sutilmente na sua vida. É imposto sobre nós, como pentecostais, como avivados. Não se pode brincar com o pecado. Vigilância mesmo. É para hoje, não é para amanhã não. É para hoje. Amanhã pode o cabelo crescer, mas a graça já foi embora. O céu estava gritando pela esperança. Aqui o povo estava perecendo pelo aquele o prometido, mas ele perdeu a intimidade. Mas quando o Senhor tem uma promessa, Ele tem uma aliança, Ele não falha com a sua aliança. Ele não falha. Olha só, Sansão aqui, ele está cego, algemado, humilhado, mas Deus não terminou a aliança ainda. A graça ainda trabalha dentro da escuridão de Sansão, da prisão. A força não pode estar de volta. A graça de Deus não pode, às vezes, não ter retornado na vida dele. A visão não pode ter sido restaurada como não foi restaurada. Quando a igreja parece mais fraca, Deus faz renascer força nela. Quando o momento que a igreja está se sentindo cabisbaixa, aí que o momento que Jesus adentra e haverá último avivamento sobre a terra. A Bíblia diz que esse avivamento vai surgir sobre a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor Jesus prepara-se para esse grande avivamento que há por vir. Observe que aqui quando a igreja parece fraca, os cabelos dele cresceu, o poder voltou e a glória do Senhor retornou. Eu quero te trazer algo da parte do Senhor. Nos últimos momentos gloriosos da vida dele, Sansão não matou mais inimigo com a sua morte do que com a sua vida inteira. Ele matou mais gente, mais pessoa, mais inimigo com sua morte. Ele dentro da prisão, dentro daquela casa, a Bíblia diz, relata que Sansão estava ali, e ali quando ele destroça tudo que a sua força vai, e aí o cumprimento da palavra de Deus, tal pode ser que seja na sua vida, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que mais de 3.000 homens foram mortos quando a morte de Sansão. A Bíblia diz que foi mais poderoso do que o começo. Assim será com a igreja do Senhor nos últimos dias. O maior derramamento, a maior colheita de alma, a maior explosão de dons, e você seja esse instrumento de Deus para que distribua dons do Senhor sobre a terra. Você é o instrumento de Deus. Não espere se ficar cego, não espere se ficar aqui preso, algemado. Foi um tempo lá na vida de Sansão. Hoje a igreja estava a experimentar do avivamento, da glória e da graça do Senhor. Eu quero convidar você, querido, para um começo da glória de Deus. Eu quero convidar você que o ano de 2026, que
viemos renascendo de pandemias, e a igreja do Senhor cresceu. Nós estamos mais animados, né, pastor Lindomar? Nós estamos mais avivados, e cremos que você fortalecerá no Senhor. O Senhor voltou, e o Senhor não vai fechar a porta, e você não vai ser a das 5 noivas, daquelas que são imprudentes, que vão buscar o azeite vai estar consigo nas vasilhas, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo te convida a colocar suas lamparinas, colocar sempre, ter azeite de reserva. O Senhor te convida nesta noite, colocar azeite de reserva sobre a tua vida. Entenda nessa noite que o Senhor está derramando graça sobre as nossas vidas, sobre esse último tempo. O Senhor está perguntando à igreja dele nessa noite. O Senhor está perguntando à igreja do Senhor hoje, aonde que você precisa se acordar, aonde que você precisa despertar do sono, aonde que você está, no colo de quem que você está, que você precisa levantar desse comodismo espiritual. Onde que você precisa, que o Senhor precisa derramar azeite, mas é preciso estar na dispensação da graça do Senhor. Ou quem sabe, só uns ou outros vão dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou só 10 vão dizer: Maranata, Senhor, vem Senhor Jesus. Os outros vão ficar calados, com medo de dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando dissemos Maranata, ora vem Senhor Jesus, estamos dizendo sim, o Senhor pode voltar. Nós estamos aguardando a sua volta, nós estamos esperando. Quando nós estamos dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, você está concordando com a volta do Senhor, e Ele se aproxima. Nunca houve tempos maiores do que a volta de Jesus nesses últimos tempos. Terremoto está acontecendo, pandemia está acontecendo, pai contra filho já aconteceram há muito tempo, a igreja se esfriando já há muito tempo. E o Senhor está convidando a igreja para um avivamento espiritual. E nessa noite não é diferente. Receba a graça do Senhor, receba a alegria do Senhor sobre o teu coração. O Senhor quer derramar graça sobre a tua vida. Eu estou caminhando para o final. O seu cabelo está crescendo novamente. O pecado não conseguiu te deixar lá embaixo. A força está voltando. O grito está ecoando no céu: eis o noivo vem. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, entenda o que Deus está chamando a você acordar. Talvez você está enfraqueceu, talvez a sua visão espiritual se apagou, o seu coração se esfriou, você adormeceu, como Sansão se adormeceu. Eu quero te convidar nesta noite, pelo poder da graça do Espírito Santo. Jesus está voltando. Não durma agora. Desperte, igreja do Senhor. Não salte a santidade agora, não abandone ela. Consagre a sua vida. O noivo está às portas. Hoje é noite de acordar. Se você se sente que você tem que vir à frente, reconciliar ao Senhor, venha à frente. Desperte-se do sono, desperta-se dessa mornidão espiritual. Venha se tornar quente em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a se pôr de pé.
projeta para mim, por favor, Apocalipse 12, 22, versículo 12, 13 e 14. Aqui está uma mesa posta, linda, maravilhosa. Obrigado, Deus, pela vida da Fernanda. Obrigado, Deus, pela vida da Débora. Que o Senhor continue usando elas de forma especial. Olha aí, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão de que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o último. Bem-aventurado. Não, pode voltar. Volte, o 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque lhe assista o direito da árvore da vida. Entre na cidade. As portas estão abertas. Os portais ainda estão abertos. A oportunidade de você avivar a sua vida está aberta. Os portais do avivamento estão ainda abertos. A graça ainda é derramada. O avivamento ainda é derramado. O poder de Deus ainda pode ser derramado em sua vida. Mas é necessário que reconheçamos que é necessário entender que precisamos sair do pecado. Necessitamos de sair do nosso comodismo espiritual. É necessário de sairmos daquilo que nos traz desesperança e descrédito do Senhor. E eu quero te convidar nessa noite. Venha em nome de Jesus. A graça de Deus está derramada sobre este lugar nesta noite. O amor de Deus está sendo derramado nesta noite. Eu te convido, vira à frente. Venha à frente em nome de Jesus. Se você quiser fazer um compromisso com Deus, Senhor, eu não quero aceitar que a minha embarcação seja levado pela mordidão espiritual. Eu quero te convidar a vir à frente. Eu preciso do Senhor, que aqueça o meu coração, renova as minhas forças. A palavra de Deus diz que Ele é o primeiro, o último, sempre, enfim, Ele é o primeiro e o último. Não tem outro a não ser por Ele. Não tem outro caminho a não ser pelo Senhor. Não tem outra esperança a não ser pelo Senhor. Não tem outro refúgio a não ser pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, tira toda distração espiritual. Tira toda mordidão espiritual das nossas vidas, Pai. Tira tudo aquilo, Pai, que tem sido imposto por esse mundo, Senhor. Que esse mundo tem colocado, Pai, no coração de muitos. Mas que nessa noite, Jesus, pela autoridade do Teu Santo e bendito Espírito, nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor, Pai, adentre sobre esse santuário, como a Tua presença já foi desde o início. Que sentimos, Pai, quando adentramos a esse santuário, o Senhor já estava aqui, Senhor. Pai bendito, nesta hora, Jesus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, trazer um avivamento sobre o coração, alegria em Te servir, Pai. Traz contentamento em Te servir, ó Deus. Traz de volta a alegria da salvação, Pai, sobre o Teu povo. Traz restauração, Senhor meu Pai, sobre o coração de cada um do Teu povo. Senhor meu Deus, tira a ansiedade, tira a tristeza, pelo poder da Tua santa e bendita graça, Deus. Que o Senhor possa renovar, pelo poder do Teu santo e bendito Espírito Santo, Deus. Pai bendito, nesta hora, Senhor, como pastor, ó Deus, eu oro a Ti, Senhor, estendo as minhas mãos para o alto, ó Deus, e clamo, Senhor Jesus, pela renovação, Pai, pelo grande avivamento, ó Deus, Pai, no avivamento de estar de grito, não é o grito, Senhor Jesus, não é, Senhor Jesus, aqui, Senhor meu Deus, Pai, é o status, Senhor Jesus, não é a posição, Senhor Jesus, não é o microfone, mas Deus, que todos saiam daqui, Senhor, impulsionado
impulsionado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que as Tuas palavras, que o Teu gesto, Senhor meu Deus, salva vida, que as Tuas palavras, Senhor meu Deus, liberte vidas, que as Tuas palavras, Senhor meu Deus, traga santidade sobre as pessoas, pelo poder da Tua santa e bendita graça. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, que o Senhor continue abençoando e nos trazendo a Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus.